Oi pessoal, a gente está de volta ao videocast da 14ª edição do Encontro Nacional da Mulher Contabilista aqui no Centro de Convenções de Natal. E o assunto agora é sobre diversidade e inovação. Como diferentes olhares potencializam soluções tecnológicas e impulsionam o futuro inclusivo. E para conversar com a gente, está aqui comigo Radna Rocha, que é contadora, fundadora da Rata Contabilidade, integrante da Comissão Nacional da Mulher Contabilista, membro da Academicic, ocupando a cadeira 30, apaixonada por inovação, educação contábil. Radna atua no fortalecimento da profissão por meio de projetos de interiorização, eventos e capacitações. Seja muito bem-vinda ao nosso videocast. Fabrício, eu que agradeço. É sempre muito bom estar com você. Vamos bater esse papo descontraído aqui agora. Adoro. Vamos lá. Quando você fala em diversidade como código-fonte da inovação, o que exatamente significa essa ideia e como a pluralidade de olhares pode, de fato, gerar soluções tecnológicas melhores? Fabrício, quando a gente está programando, eu tenho um código, né? Eu escrevo código. Então, tudo que eu coloco nesse código, ele vai me trazer resultados de acordo com o planejado. Então, quando eu penso na inovação, se eu não trago diversidade, ideias diferentes, pessoas diferentes, olhares diferentes, a inovação não acontece. Então, não adianta imaginar que sem essa pluralidade, a gente vai conseguir inovar. E nisso, muitas empresas, elas ainda enxergam a diversidade apenas como obrigação ao marketing. A gente vê muito isso. E na sua visão, como o contador pode ajudar a transformar esse tema em estratégia de inovação dentro das organizações? Virou tema de modinha. Virou né? tema de modinha. Concordo. Virou modinha, virou sinal de uma empresa legal, uma empresa que tem diversidade. É assim, a empresa, ela quer mostrar que faz. Tirando os holofotes, será que ela faz? Pois é. E aí é onde a gente começa, né? Que hoje a gente conversou bastante sobre isso. Então, para que a gente traga diversidade para dentro das nossas empresas, o primeiro ponto é ruptura de cultura. Perfeito. Então, se você não tem uma cultura em que permite essa diversidade, imagina que a gente vive num momento em que a gente tem diversidade, a gente tem várias gerações vivendo no mesmo ambiente de trabalho, dentro das mesmas empresas. A gente tem as diversidades visíveis, né? Quando a gente fala de diversidade de gênero, diversidade de raça, e tem as diversidades invisíveis, que é quando a gente está pensando nas habilidades comportamentais de cada pessoa. Então, quando eu não tenho na minha cultura a permissão para que essa diversidade floresça, não vai adiantar. Vai ser uma diversidade pela diversidade, e essa diversidade ela não gera inovação. Perfeito. Então, o primeiro ponto é abrir a mesa para que essa diversidade tenha voz, para que você seja uma liderança que se permita ouvir essa diversidade. E aí entra em um ponto bacana, Fabrício, que é o seguinte: então eu vou ter que ouvir todo mundo e ouvir tudo e todas as ideias? Calma. Primeiro, a gente tem que ter um propósito muito claro. Então, quando eu tenho um propósito muito claro, abro a mesa para ouvir essa diversidade, com certeza a inovação ela brota, desde pequenos detalhes até grandes soluções. Você vem de uma trajetória ligada à educação contábil e ao fortalecimento da profissão. Como levar essa visão inclusiva para a sala de aula e como para a formação de futuros profissionais? A gente vive esse momento complexo. E esse momento complexo exige novas soluções. Existem soluções, às vezes até mais simples. Então, deixar um ambiente educacional mais inclusivo e mais múltiplo é importante. Hoje cedo eu falei sobre o potencial de não desprezar as equipes multis. Então, redirecionar o olhar do aluno, não apenas para a contabilidade, mas para todo o mercado. Afinal de contas, com esse reposicionamento de profissão, nós temos um papel importantíssimo, que é o de transformação do mercado. E esse papel exige de nós um conhecimento amplo. Radna, então não vou ter mais conhecimentos específicos? Vai. Mas a gente não pode deixar de olhar esse contexto e essa pluralidade de profissionais, de temáticas. E, enfim, hoje cedo eu estava falando um pouco que desde 2010 eu uso dentro da minha empresa RP de gestão de tarefa. E na época não existia RP de gestão de tarefa para o mercado contábil. Mas eu peguei uma solução que era do setor de tecnologia. O esposo da minha sócia é desenvolvedor e ele usava essa ferramenta e a gente conversando,
E ele disse, para resolver o problema de prazos e de gestão, você pode usar isso. Perfeito. Na época era uma ferramenta rudimentar. Não dava todos os dados que dá hoje, mas resolveu o meu problema de uma forma bacana. E por falar em um cenário tecnológico, IA, automação e análise de dados, como garantir que essas ferramentas não reproduzam vieses? Você acabou de dar um exemplo, mas sim ampliem oportunidades. Para que essas ferramentas, principalmente essas ferramentas tecnológicas e a inteligência artificial, ela crie soluções para todos, eu preciso obrigatoriamente ter um time diverso. E além de ter esse time diverso, eu preciso colocar essa diversidade em um caminho. Então, se eu não tenho alinhado propósito da empresa, linguagem corporativa, todos esses pequenos detalhes, eu começo a ter um caos. Perfeito. Porque eu tenho, ou no cenário que eu não tenha diversidade e pluralidade dentro da empresa, eu começo a criar soluções só voltadas para um pequeno grupo. E se eu tenho um grupo aberto, seleto, plural, sem direcionamento, eu começo a criar caos, porque cada um vai falar uma linguagem completamente diferente e não existe um direcionamento. A interiorização e os projetos locais que você apoia mostram a força da diversidade regional do Brasil. O que podemos aprender com essas experiências para o futuro da profissão? Olha, Fabrício, estar fazendo essas conexões entre cidades e entre povos é muito importante, porque mostra que, independente da região, a contabilidade ela fala em língua dos negócios. E onde há negócio, sempre haverá um profissional da contabilidade. Isso é muito forte, porque nos direciona para esse cenário de múltiplas possibilidades. Então, essas conexões, elas fazem parte do processo de inovação. Então, sem conexão, não existe inovação. E sem inovação, a gente não tem crescimento e desenvolvimento real. Você acabou de fazer uma palestra sobre diversidade para mais de 2.000 mulheres que estão aqui no evento. Como você encara esse papel da diversidade no sistema? A gente fala de diversidade a todo momento. Você já vê essa receptividade da diversidade? Digo diversidade em sua pluralidade. Você já observa que o sistema está aberto para isso? Por que eu digo isso? Porque sempre se falou que o sistema era predominantemente masculino. E hoje a gente vê uma mudança de cultura nesse cenário, né? Mulheres com cargos de liderança. Em alguns estados as mulheres já estão avançando, as mulheres passam a ter mais credibilidade quando assumem cargos de liderança ligados à contabilidade e outras formas de gestão. Como você avalia isso, esse papel, essa nova cultura da contabilidade com essa participação mais ativa da mulher? Fabrício, eu vejo que a gente tem um potencial gigante, né? Ontem mesmo, na reunião da Comissão da Mulher, o presidente Joaquim estava falando que não é mais sobre abrir espaço, o espaço já está aberto, mas é sobre reposicionar a profissão. Então não é mais sobre ter espaço para essa diversidade, mas é reposicionar essa diversidade com o olhar do profissional. O profissional da contabilidade, ele está em processo de transformação e não é mais sobre diversidade de gênero, diversidade de crenças, diversidade de opções sexuais. Não é mais sobre isso. Ainda existe, quando se pensa em diversidade, imagina-se logo aquela questão de um cenário de é diversidade, então vou ter que ter todas as bandeiras. Exato. Não é necessariamente sobre isso, mas também é sobre isso. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de pessoas com habilidades e com olhares diferenciados. Perfeito. Imagina que hoje a gente tem o quê? A gente tem, na mesma carteira de clientes, empresários de 60, 70, 80 anos, que a gente precisa saber comunicar com ele, mas a gente também tem empresários de 20, 25, 30 anos, jovens milionários, que a gente também precisa saber dialogar com ele. Perfeito. Então, essa diversidade, ela garante que a gente consiga se comunicar melhor com a sociedade e com o mundo dos negócios. Afinal de contas, o mundo dos negócios é plural. E se é plural, nós temos que estar alinhados a isso. Sensacional. E para encerrar, qual a mensagem você deixa para os profissionais da contabilidade que ainda têm dúvidas sobre o papel da diversidade no futuro da profissão? Gente, simbora, que o mundo é diverso
e não existe espaço para caixinhas. Tem uma conselheira do regional da gente que ela é muito feliz quando ela fala: não se devem colocar pessoas em caixinhas e nem essas caixinhas em prateleiras. Então, na hora que a gente cria um ambiente favorável à inovação, favorável à diversidade, a inovação surge como consequência. Vamos se abrir, porque a nossa profissão precisa de reposicionamento. E esse reposicionamento vem com esses olhares. Rajna, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por compartilhar essa visão tão necessária sobre diversidade e inovação e como elas caminham juntas, né? Muito obrigado mesmo. E para você que nos acompanha, fique atento que no Instagram do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, a gente vai disponibilizar esses videocasts. Não perca, hein? A gente se vê. Tchau, tchau.